quais outras vantagens você falaria desse produto? Eu posso pontuar aqui uma situação que é interessante de resistência ao fogo, tá? O produto, ele consegue ter uma resistência ao fogo aí muito boa. Foi um indicador aí, um ensaio que chamou muito a nossa atenção. A gente, de fato, nem acreditava que isso aí podia acontecer, que poderia resistir a tudo isso. E aí, quando a gente partiu para um ensaio de fogo, o ensaio de fogo ele tem várias etapas, né? Uhum. É um ensaio que ele pode durar até 2 horas, mas ele tem a primeira etapa que é com 30 minutos, depois com 60, depois com 90, até chegar aos 120. E foi muito interessante, porque o próprio laboratório que estava fazendo o ensaio lá conosco, eles não acreditavam que o produto ia passar. E aí, eu lembro lá no momento do ensaio, né? Quando a gente vai fazer os primeiros 30 minutos, no final dos 30 minutos tem que fazer um ensaio de impacto. Ou seja, eu estou submetendo o painel a calor intenso ali e eu tenho que ter um impacto naquela parede para ver se ele resiste a um impacto durante um incêndio. Entendi. Entende? E aí, o que acontece? O laboratorista lá falou, olha, você quer fazer um ensaio de impacto agora? E a gente falou, como assim? Tem que fazer, né? Não, ele falou, tem que ver se resiste. Tem que ver se né? resiste, né? Sim. Aí ele falou, vê só, se a gente fizer agora, nos 30 segundos, nos 30 minutos, e ele não passar, você vai perder o ensaio, porque eu vou dizer aqui no laudo que ele não atendeu nem aos 30 minutos. Mas se eu fizer nos 60, e aí pode ser que eu consiga considerar que se ele resistir ao fogo, eu posso colocar lá que ele durou 30 minutos. Eu falei, não. Eu quero o laudo completo, eu quero que ele passe aí mesmo. Vamos se fazer for correto. os 30, vamos fazer o certo aí. E aí ele fez o ensaio com os 30 e passou. Aí nos 60 ele fez a mesma pergunta. Passou também. Nos 90 ele fez a mesma pergunta. Passou. E quando a gente foi pro 120, a gente tava assim, já pressionado. Tinha assim, superado e muito nossas expectativas, né, no ensaio. E a gente ficou muito animado porque o painel conseguiu resistir bem a 2 horas de fogo, tá? Pra você ter ideia, o ensaio ele vai de 580 mais ou menos até 1100, 1050 graus Celsius, tá? É uma curva padrão de aquecimento, é a curva do ensaio lá. E aí o painel foi a 1050 graus, o forno foi a 1050 graus na parte interna, o painel resistiu ao fogo durante esse tempo todo, e na parte externa, eles colocam vários termômetros, né, para poder medir a temperatura e a transmissão de calor entre a parte interna do forno e a parte externa. E aí a maior temperatura oferida depois de 2 horas de fogo, interno estava com 1100. Na parte externa foi de 126, 125 graus Celsius. Ou seja, depois de 2 horas, resistiu ao fogo, resistiu ao impacto e ainda conseguiu ter um isolamento aí térmico fantástico, né? Praticamente 900 graus aí depois de 2 horas.